Olá, eu sou Fernanda Fedato e esse é mais um episódio do Blum Minicast. Hoje eu tenho aqui comigo o Dr. Renan Blum. Ele é advogado trabalhista, neurocientista, especialista em PNL e análise comportamental. Bem-vindo, Dr. Renan, tudo bem? Obrigado pela oportunidade, vai ser um prazer estar aqui hoje. Que legal. Hoje o nosso assunto é um assunto complexo, polêmico, porém tem muita coisa ainda para que a gente possa investigar, que é o assédio, tanto o assédio moral, sexual e todas as outras formas de assédio que pode acontecer no ambiente de trabalho. Quem vai nos explicar mais sobre hoje é o Dr. Renan, principalmente no que tange a interação entre a questão da existência do assédio, a não tolerância e como as pessoas devem e podem tratar isso no ambiente de trabalho. Então, doutor Renan, dentro dessa ideia de assédio no ambiente de trabalho, gostaria que você colocasse para nós aí quais são as formas mais comuns de assédio e o que cada uma delas significa ou quais são os pré-requisitos para que se configure. Hoje em dia a gente está na questão do assédio, que a definição de lei, ela fala mais nas questões de uma coação, como se fosse um exercício ali de uma pressão psicológica, de cobranças, ridicularização das pessoas, né, em relação à chefia, em relação aos seus empregados. Então isso, de um certo modo, ele vai gerar um impacto emocional. Então, necessariamente, não a cobrança em si pelas tarefas do trabalho, mas a ridicularização, a forma que aquilo é cobrado, a exposição que aquilo é feito de uma forma em que deixa as pessoas desconfortáveis naquela situação, dependendo do que elas estão fazendo. Essa exigência, ela precisa ser pontual ou ela pode ser Existe assédio ao grupo ou só assédio à pessoa? É que depende do formato em como ela vai ser colocada ali diante da situação. Existem casos em que as cobranças elas são definidas em relação às metas, de fazer... eu preciso que você faça tal coisa, dá o prazo, tem números, né, para ser cumprido. Só que essa exposição do fato de eu te cobrar em grupo e de fazer o xingamento de vocês são todos imprestáveis, vocês não conseguem fazer nada. Nesse formato, ali vai configurando o assédio. Porque aí você está fazendo com que o abalo emocional e psíquico daquela pessoa ele começa a ser trabalhada. Pelo fato dela, mas eu sou incompetente, nossa, eu estou aqui, ninguém gosta de mim, eu sou imprestável. Aí começa a moral daquela pessoa começa a ser reduzida. Então, nesse aspecto, sim. Mas quando você tem metas claras, definidas ali em um documento da empresa, né, que você tem ali, vai colocar as metas. Você tem que fazer a meta nesse parâmetro aqui, X, dessa forma. Quando tem muito clareza do que a meta está colocada, por exemplo, no regimento interno, por exemplo, você não tem como falar que é um assédio, porque aquilo está claro. Então, a cobrança em si de performance, de resultados, de atingimento de metas, não em si configura um assédio. O assédio é quando aquilo ultrapassa o limite e a pessoa sofre algum tipo de ridicularização, vamos colocar exatamente, pelo fato de não alcançar. Você não consegue porque você é preguiçoso, você é incompetente, você não consegue isso porque você é imprestável. Ou qualquer adjetivo nesse formato ao ponto de ridicularizar a pessoa ou diminuí-la. Então, nisso você vai configurar o assédio. Mas o fato de fazer as cobranças das métricas que a empresa definiu, como eu falo, a empresa, para que ela possa se resguardar, o ideal é ela ter um regimento interno, ou às vezes até um plano de cargos e salários que vai definir quais são as metas, quais são os critérios para ser alcançado de uma forma técnica, para que você possa, de uma forma, sair um pouco dessa situação de ser um assédio. Como eu falo, tudo depende do caso, tem que ser observado caso a caso. Mas a ideia é fazer isso de uma forma mais técnica para que você não configure um assédio pelo fato de você estar ali ofendendo a moral, a honra da pessoa naquele momento. E quanto ao assédio sexual, há necessidade de algum tipo de abordagem física, de uma violência, para que se configure um assédio sexual? Ou ele pode ser em palavras, em gestos? Como que é a definição em si desse tipo de assédio? É que aí, depende da situação, você vai para uma seara um pouco mais penal. Né? Pela situação de como que ela vai se desenrolando. Mas no ambiente do trabalho, às vezes a exposição, o toque, aqueles comentários, aqueles pequenos elogios excessivos, você tá linda, você é isso, tocar demais, você tá cheirosa hoje, ou qualquer coisa que vai somando a isso, pode gerar uma questão sexual. Não
eu digo que isso pode configurar, mas depende do contexto de como que as coisas vão se desenvolver. Então não precisa chegar a vias de fato da pessoa palpar. Só esse tipo de comentário já pode ser considerado. Pode ser, porque daí a gente do assédio e um crime sexual, que são coisas um pouco, assim, não falo distintas, mas tem umas suas diferenciações. Mas naquele momento, eu começo ali a fazer uma pressão, por exemplo, a pessoa está ali trabalhando e eu tenho um cargo de chefia, por exemplo, um cargo de gerência maior, e eu fico ali toda hora tentando cativar você de alguma forma, elogiando, querendo encostar em você, sabe? Algumas questões disso podem gerar uma questão mais emocional naquela mulher de ela ficar constrangida. E muitas vezes aí gera o julgamento, né? De fora, mas por que você não fez isso? Por que você não falou? Só que como que a gente vai deduzir como que cada um vai se comportar quando está sofrendo um tipo, entre aspas, né, de violência? Porque isso é individual, vai depender de cada um. Então, em algumas situações, é muito interessante haver essa cultura da empresa de fazer essas diferenciações de como que haver essas conduções de comportamentos de relacionamento dentro da empresa para evitar futuramente. Porque hoje ainda a palavra da mulher nas questões de assédio e violência sexual ela é muito forte. Então, existem casos que realmente o homem comete o crime, existem casos onde o homem não cometeu, mas a mulher, por um motivo de raiva ou de vingança, ela busca prejudicar uma outra pessoa. Então, por isso que o ideal é você sempre ter atento para você não... A mulher também saber como ela vai denunciar e as pessoas que estão ao redor também identificar o que é o que não é. E dentro desse raciocínio, você acha que o ideal, num caso, a pessoa ter a percepção que ela está sofrendo algum tipo de assédio, ela deve gravar, ela deve pegar testemunha? Qual que é o procedimento para que você possa efetivamente comprovar alguma coisa dessa? É que aí a gente vai entrar para uma questão aí judicial, para uma esfera criminal. Aí vai envolver a polícia, enfim, para fazer um boletim de ocorrência, vai fazer a apuração de tudo isso. Mas, de regra, como você vai analisar, vai depender muito do contexto. Se ela tiver pessoas ali em volta, ela pode ter as provas testemunhais. A questão da filmagem também ela pode exercer. Às vezes tem as filmagens, alguém pode filmar, alguém pode... Circuito interno. Exatamente. Aí tem toda a questão das políticas de tratamento de dados, né, da empresa em relação às imagens, mas tem toda essa possibilidade de prova. Só que depende muito do contexto do que cada situação envolve, né? Porque tem empresas que tem imagem, tem empresas que não vai fornecer ou não está gravando, tem gente que vai estar junto, é um trabalho mais coletivo, às vezes é um lugar mais individual. Então, vai depender muito do contexto e como que isso vai conseguir ser provado. O ideal é que as empresas, ainda mais agora nessa questão dos assédios, né, moral e sexual, tenham um canal de denúncia. Isso que eu ia lhe perguntar. A instituição, tanto desse canal de denúncia, que é uma coisa que a gente sempre sugere na nossa consultoria, mas também daquele comitê de análise de incidentes. Porque, às vezes, é aquilo que o senhor colocou, né? A gente pode ter a situação, às vezes é uma percepção errônea da pessoa que acha que sofreu a violência, porque, às vezes, é uma forma de tratamento que uma pessoa trata com várias pessoas e, ao tratar com ela, ele não tem a intenção nenhuma de levar por um cunho mais sexual. Por exemplo, chegar assim, bom dia, meus amores. Isso não quer dizer que a pessoa está sendo abordada de alguma forma, se for um comportamento que seja natural e com todas as pessoas. Então, é importante também esse comitê para analisar isso, ou você acha que somente os recursos humanos, ali o departamento pessoal, eles conseguem fazer esse tipo de avaliação? Ou tem que ser realmente um comitê treinado que tenha conhecimento sobre os quesitos? O ideal é que haja um bom discernimento, que daí vai depender de cada empresa, né? Tem empresas que vai ter essa capacidade de ter esse comitê e outras não vão conseguir fazer isso. Mas é de ter uma forma de conhecimento da empresa, das pessoas que vão apurar isso. E aí o jurídico da empresa também vai poder fazer isso de uma forma... Porque, assim, existe a percepção das pessoas. Então, existem casos, por exemplo, que a pessoa está andando na rua, que ela tem tanto medo instaurado na mente dela, ou que ela vê tanto jornal, vê tanta coisa ruim, que quando ela está na rua, qualquer pessoa que está atrás dela, ela acha que está seguindo ela. E muitas vezes a pessoa não está nem aí para ela, mas a mente dela criou um cenário que as pessoas estão seguindo ela. Então, existe essa questão dos pequenos elogios, né? Às vezes a pessoa realmente não está com maldade em falar alguma coisa. Porém, a minha percepção sobre aquilo pode gerar uma falsa denúncia de alguma coisa. Então, às vezes, o ideal é fazer, ter realmente esse comitê, mas, ao mesmo tempo, um treinamento onde você consegue verificar. Se, por exemplo, a maior parte dos meus liderados são mulheres,
e um ambiente onde a maior parte das mulheres e tem um homem liderando, alguma coisa pode acontecer. É evitar tipo de contato, evitar elogios. Então, a parte do líder precisa ter esse discernimento para que ele possa ser um pouco mais neutro e mais polido nas tratativas para evitar, de fato, qualquer constrangimento. Porque algumas pessoas, algumas pessoas, e aí são perfis, né? Gostam de ser mais tocadas e outras nem tanto. Então, algumas pessoas vão ficar mais repulsas quando alguém tocar. Às vezes, a forma de uma outra pessoa se comunicar é tocando a outro, mas não que ela está assediando. Então, essas questões é importante haver esse discernimento para que também não crie uma confusão, porque senão tudo se torna assédio. Tudo pode ser um problema, e aí? E nem tudo vai ser um problema. Então, vai depender muito da apuração do fato para realmente ver se aquilo foi um crime ou não. Ou só foi uma interpretação minha que aquilo é um crime. E a ideia de que esse tipo de assédio, ele necessariamente ele tem que ter um degrau hierárquico ou pode acontecer assédio entre pessoas do mesmo nível? É que tem essa questão, né, do assédio pela questão da hierarquia, da chefia, de criar uma coerção, no caso, né? Porque, se você não fizer isso, eu te mando embora. Se você não fazer isso, eu não vou te promover. Então, existe essa questão. Mas existe, muitas vezes, essa questão esse assédio do mesmo nível. Horizontal. Hein? Porque vai depender muito da onde as pessoas... Porque é uma pessoa que está mais tempo. As pessoas que estão mais tempo têm um pouco mais de influência com a chefia. Se você não fazer isso aqui, eu vou contar lá para o pessoal lá que você está assim. Então, assim, eu estou dando aqui um exemplo que eu localizei agora. Então, existe. Só que vai depender do contexto de como que isso pode acontecer. Então, existem umas pressões, por exemplo, de pessoa que está no mesmo nível, gerar em cima da outra, dependendo do nível de influência ou do que ele pode fazer. Às vezes fala, se você não fazer isso aqui, lá fora eu conheço onde você mora, conheço o que você pode fazer, eu posso te prejudicar no teu trabalho aqui se você não fizer isso. Então, assim, se você for pensar que abre uma possibilidade gigantesca de um monte de coisa. E a ideia é que o mais comentado são esses dois, né? O assédio sexual, o assédio moral, mas agora tem essa tensão maior para o tal do assédio institucional, né? Você consegue nos dar uma luz aí o que é e como pode acontecer esse assédio institucional? O assédio institucional ele vai ser ligado mais nas questões do ambiente da empresa, né? Do ambiente de trabalho, que aí estão ligados às questões das metas, as questões também desse assédio em relação à hierarquia. Então, o controle excessivo, por exemplo, controle de ir ao banheiro, controle de pausa, quando ele é muito, muito estrito, assim, também pode configurar esse tipo de assédio? Sim, mas a gente entra numa questão de uma esfera ali da parte do direito trabalhista, né, em relação ao pouco dos direitos que as pessoas têm, né, em relação à questão aí do banheiro, entra em algumas esferas dos direitos humanos e aí vai depender muito da situação, porque tem, por exemplo, situações em que as empresas são condenadas por trabalho análogo a escravo. Porque não dão determinadas condições mínimas de trabalho. Por exemplo, tem lugares que as pessoas vão trabalhar, não tem um banheiro, elas não têm lugares para sentar. Eu vi recentemente uma rede de farmácias bem grandes ser condenada, por exemplo, porque os funcionários não tinham lugares para sentar no horário de repouso. Então, a empresa foi condenada, o Tribunal Regional do Trabalho condenou essa rede de farmácias a indenizar. E além de indenizar quando acontece uma coisa assim, passa a haver a obrigatoriedade, por exemplo, assim, que nem você deu o exemplo de a farmácia não tinha um local de descanso, uma área de descompressão ali durante o intervalo. Ela paga a multa ou ela paga a multa e tem que instaurar aquele tipo de ambiente? É porque vai depender normalmente esse processo é um processo onde a pessoa entrou contra a empresa. Então, em regra, a indenização ela vai para quem entrou com a ação, que no caso a reclamante, no caso, né? Aí existem multas aplicadas, né, pelo próprio Ministério Público do Trabalho, que essas multas são para a empresa, que aí a empresa paga e aí gera uma guia de recolhimento, mas não vai para a pessoa que propôs o processo. Mas uma vez que ela é condenada por não ter esse tipo de ambiente, ela torna até a obrigatoriedade de instalar aquele ambiente, por exemplo, o que você falou, não tinham de sentar durante o intervalo. Uma vez que ele é condenado, aí você tem que chegar na empresa e falar assim, agora nós temos necessariamente que criar espaço para sentar, ou ela pode falar assim, não vou colocar e se alguém mais quiser reclamar, que reclame. Geralmente a postura é as empresas tentam consertar aquela coisa, ou você acha que existe assim vamos jogar, né? Vamos arriscar não ter mais uma fiscalização ou ter uma condenação? É bem difícil,
porque as multas normalmente são bem altas. Então, existe uma forma da forçar as empresas a cumprirem as coisas através das multas. Então, as penalidades. Então, o Ministério Público do Trabalho vai lá, faz a penalização, ou depende do... às vezes há uma denúncia, por exemplo. Não houve processo nem nada, houve uma denúncia. O Ministério Público do Trabalho vai lá, faz a avaliação e fala, olha, você tem tantos dias para resolver isso. E às vezes aplica multa, às vezes naquele momento não aplica. E aí ela tem que... vai e volta de novo o Ministério Público do Trabalho lá e avalia se as situações estão de acordo com o que eles já exigiram. Entendi. Mas na questão do processo, o juiz mesmo ele já notifica o Ministério Público do Trabalho para que ele já faça as devidas correções naquela situação e a situação normalize, né, dentro daquilo que precisava ser feito. E uma forma de assédio também pode ser assim aquela instalação de metas assim impossíveis de serem cumpridas, também pode configurar um tipo de assédio institucional? Não necessariamente, porque aí vai depender daquilo que a gente já conversou inicialmente em relação às métricas de como que isso está sendo feito. A simples cobrança do fato de você precisa cumprir tua meta, não vejo como uma configuração de um dano moral ou algo nesse sentido. Pelo fato de que existe a pessoa já assinou um contrato, já sabe que foi vai trabalhar com isso, vai ser né? naquele formato. O que não pode haver são o xingamento, a exposição, a ridicularização daquele funcionário por não alcançar a meta ou forçar ele de alguma outra forma moral a atingir aquela meta ou rebaixar ele no sentido assim, você é incapaz, a gente vai demitir você porque você não faz isso. Uma coisa que me chamou a atenção semana passada na mídia foi um caso onde um funcionário ele ficou afastado durante um tempo e quando ele retornou, a empresa colocou ele numa sala sozinho, uma cadeira e mais nada. Então ele não tinha nada para fazer o tempo todo, ele tinha que ficar ali naquele ambiente sozinho, sem fazer nada, o período, a jornada de trabalho dele inteiro, no intuito de forçar com que ele pedisse demissão. Esse tipo de situação me chamou muita atenção. Eu falei, meu Deus, mas né, ninguém toma uma providência, o que acontece? Esse tipo de assédio, o senhor acha que é uma situação que a empresa vai necessariamente responder por isso ou ela pode justificar de alguma forma a presença daquela pessoa sem fazer nada? Não, vai depender muito do caso concreto e do que foi levantado durante o processo em relação às provas. Mas, de uma forma mais geral, é uma forma da empresa forçar realmente a que o funcionário peça demissão, porque o custo para ela vai ser menor em relação às verbas rescisórias. Mas isso, em uma ação trabalhista, ela reverte como um dano moral, se comprovado toda a situação dentro do processo, ela pode se converter como um dano moral ali, pela questão de a empresa fazer todo esse trâmite, né, de fazer essa mudança, colocar uma pessoa num lugar mais isolado, para dificultar o trabalho dela e forçar um desligamento. E você acha que, às vezes, dentro da empresa, a gente vê, às vezes, que nós temos empresas saudáveis, porém líderes ou gestores tóxicos. Então, a ideia é que você acha que dentro de um ambiente corporativo é possível fazer essa diferenciação entre cobrança legítima e assédio? Os gestores devem estar sempre com um olhar atento ou realmente necessita uma denúncia ou um incidente acontecer? Você orientaria a empresa sempre estar acompanhando ou só deve investigar se efetivamente tiver uma denúncia? O ideal é que haja um treinamento na empresa, e vai depender do porte da empresa, um treinamento para pegar esse pessoal que é líder e gerar um nível de informação maior para que eles possam melhorar aqui. Saber cobrar, porque senão realmente a empresa começa a ficar caro para a empresa, porque aí depende de como esse líder vai cobrar, vai gerar processos trabalhistas, pode gerar multa, porque hoje, né, tem a possibilidade dessas fiscalizações do próprio Ministério do Trabalho fiscalizar e entender que ali está gerando um ambiente conflituoso e pesado e gerar multas. Então, a ideia é que haja os treinamentos, você forneça condições para que esses líderes tenham condições de fazer essa análise ali de como eles devem se comportar, se eles devem moderar em alguma coisa ou não. Então, esse aspecto que fala, é treinamento. É aumentar o nível de consciência da tua equipe. Quanto mais informação, menor a probabilidade que aconteça uma dessas situações. Porque eu tenho ferramentas emocionais, comportamentais, para que eu possa lidar com aquelas adversidades que vão acontecer no dia a dia. Porque quando eu tenho um número de pessoas, eu como líder, nem sempre a minha comunicação ela é assertiva com todos que estão ali.
Então, às vezes, eu me comunico muito bem com um, mas com o outro eu já não consigo. Às vezes, uma pessoa já não tem tanta empatia comigo. Então, ela já tem uma resistência em receber aquele comando que eu vou dar para aquela pessoa. Aí tem aquele líder que ele não tem um tipo de coerência naquilo que ele fala. Ele cobra algo, mas não faz nada daquilo que ele cobra. Aí, normalmente, as pessoas, por ter necessidade de segurança e pertencimento, elas começam a se sabotarem. Porque falou assim, por que eu vou fazer isso se nem ele faz? E aí começa a baixar o rendimento e começa a gerar uma disputa, não uma disputa, mas uma batalha aqui entre as duas pessoas. Um embate, né? Exatamente, porque ele está cobrando algo, mas ele não faz. E as pessoas, por querer pertencer a algo e falar, poxa, isso aqui não está coerente, eu não estou gostando mais aqui. Aí o rendimento começa a cair, começa a gerar um monte de atrito. Então, às vezes, você julga que essa liderança mal informada, ela acaba contaminando aí a energia, a moral do time. Até porque uma das coisas que você falou e que me chamou a atenção, e eu concordo totalmente, é que algumas pessoas têm esse nível de resistência, né? E numa situação de assédio, eles falam, opa, aqui não. E outras pessoas, como você falou, vai minando a autoestima da pessoa, a pessoa vai se retraindo, não reporta isso, né? Mas isso vai fazendo o quê? Com que ele se afaste, com que ele diminua a produtividade, que ele peça demissão, aumentando o turnover, que ele, inclusive, fique o absenteísmo aumente, e isso pode acontecer, às vezes, pontualmente, várias pessoas sofrendo isso daí na mesma equipe, mas elas não se comunicam entre si. Então, você entende que o assédio pode ser esse vilão silencioso, assim, ele vai minando a equipe por dentro, e quando você percebe, já acabou praticamente com o setor? Isso pode acontecer? Sim, porque nada começa do dia para a noite, né? Nada começou, hoje eu acordei insatisfeito com a empresa. Nada acontece. Porque a empresa é um relacionamento, eu entendo dessa forma, é um relacionamento. Se pensar, boa parte hoje, com uma jornada normal de trabalho na CLT, são 8 horas diárias. Então, considerando que a pessoa acorde, vá trabalhar, depende de onde ela mora, eu considero que ela leva hoje pelo menos 12 horas da vida dela, do dia dela, tá condicionada ao trabalho. Então, se eu não tenho um bom relacionamento com o meu trabalho, eu não estou bem também. Eu não vou estar bem em casa, eu não vou conseguir acordar motivado. Imagina você num relacionamento que está totalmente ruim o tempo todo. Você acorda todo dia, nossa, eu estou tão feliz aqui. Mas isso não é, às vezes, só o ambiente. Às vezes tem questões emocionais daquela pessoa que está levando para o trabalho. E aí o trabalho, claro, né, tem os seus fatores ali naquela situação que vão desencadeando outras questões também. Aí tem a chefia, muitas vezes eu falo, as cobranças, a empresa não tem uma direção exata, ela não tem um propósito. Então ela está só sobrevivendo de qualquer forma. E às vezes a pessoa que é o dono da empresa não tem um mínimo de direção de saber o que ele está fazendo ali para poder condicionar melhor aquelas pessoas que estão trabalhando. Então, como que você é viver num lugar sem propósito? Todo dia é uma ordem diferente. Cada dia não sabe o que faz. É uma confusão. As pessoas ficam perdidas. A gente fala muito sobre excesso de controle, mas a falta de controle, a ausência de controle, também deixa o funcionário perdido e assim, como você falou, sem um senso de direção. Ele recebe um comando, ele recebe uma demanda, mas não há detalhe, não há especificação. Então, realmente, isso acaba comprometendo a aderência do funcionário à cultura da empresa. Tem empresas familiares, por exemplo, aí todo mundo é dono. E aí, muito chefe para pouco índio. E aí, para quem obedecer? Porque fala uma coisa, o outro fala uma coisa. Aí, a pessoa que está trabalhando lá, ela não consegue discernir o que está certo e está errado. E aí começa aquela questão do efeito moral aqui, né? Poxa, mas tudo que eu faço está errado? Nada satisfaz. Parece que tudo que eu tenho feito aqui não dá certo. Parece que eu sou errado aqui. Aí começa a reduzir... Porque quando a gente fala em questões emocionais e comportamentais... Tudo ele está falando assim, enquanto motivação você tem para fazer as coisas. Eu falo, uma coisa é você falar assim, acabei de acordar. Você é uma pessoa que acorda e já pula a cama e já faz as coisas rápido, ou você vai devagarzinho e vai fazendo as coisas? Eu vou devagar. Tá, e se eu te colocar e falar assim, corre agora, que tem um leão aqui na sala que vai te pegar. Você vai acordar devagarzinho ou você vai, nossa, eu vou correr e vou subir? Você entende que depende do fator que te motiva, você eleva mais a tua motivação ou o que você precisa fazer. Então, muitas vezes, esse fator aqui está desmotivando a pessoa. Então, por isso que ela está mais lenta. Então, esse fator, às vezes, é financeiro, a empresa reconhecer o trabalho daquela pessoa, às vezes, é o próprio ambiente ali daquela situação, às vezes, o fato de não ter um lugar para sentar, não ter um lugar digno para a pessoa ir para um banheiro ou fazer essa cobrança excessiva.
Então, esses detalhes é você humanizar mais a empresa, mas não ao ponto de você também acolher tanto, porque não tem como você agradar todo mundo. Mas tem que dar o mínimo necessário para que as coisas elas funcionem. E ter um ouvido, né? Uma escuta ativa para as demandas, porque às vezes as pessoas sinalizam para a empresa o que tornaria o dia delas mais fácil. E dentro dessa ideia, doutor Renan, essa percepção do ambiente de trabalho, essa percepção de felicidade no ambiente de trabalho, ela está diretamente vinculada a esse tipo de coisa que você mencionou, né? A percepção de que você está sendo valorizado e como que o funcionário pode trabalhar isso, como que ele deve acordar e ir para o trabalho. Como que deve ser a postura dele para enfrentar essa jornada? A primeira coisa é parar de esperar que alguém fique batendo na tua cabeça e falando assim, parabéns, bom trabalho. É ser muito agradador demais com as coisas. Isso eu falo um aspecto mais emocional e comportamental. Fazer o do trabalho, buscar crescer. Muitas vezes você está no trabalho que você não queria estar, você está ali pelo valor financeiro, mas sabe que se você fizer aquilo bem feito, você vai ser reconhecido? Eu já tive experiências, quando na minha vida militar, de eu ser trocado de um setor que eu não queria estar lá. Não queria mesmo estar lá. Só que eu tinha duas situações. Eu falei, eu vou fazer meu trabalho bem feito, eu preciso ficar aqui por causa do valor, ou eu vou fazer um trabalho ruim e vou tomar uma cadeia. Porque dentro das possibilidades lá, a gente podia tomar uma cadeia. Eu falei, eu prefiro não tomar uma cadeia. Então, eu vou começar a fazer meu trabalho, mesmo que não é o lugar que eu queira estar, mas vou fazer meu trabalho bem feito. E comecei a fazer, comecei a receber elogios, comecei a aproveitar aquilo. Então, muitas vezes, independente dos lugares que a gente está, não é o lugar que a gente queria estar, mas você consegue, através de mudar a tua mentalidade, a fazer aquele lugar ficar um pouco mais agradável. Porque o que eu estou fazendo aqui? O que eu posso evoluir? Porque, às vezes, o que eu faço aqui pode ser, hoje eu faço a limpeza aqui. Mas se eu não fizer a limpeza que eu faço, quantas pessoas se agradam com isso? Mas o que eu entrego aqui no meu ambiente de trabalho? Tu vai mudar a percepção do valor daquilo que você entrega para o mundo. Mas não ficar esperando que muitas vezes que o teu chefe, o teu patrão vai falar, nossa, eu vou te dar um aumento porque você está trabalhando muito bem. Senão a gente fica numa busca que você não tem controle sobre isso. Você jamais vai controlar se seu chefe vai aumentar teu salário, se ele vai te reconhecer pelo teu trabalho. Mas você tem controle sobre quanto você pode se dedicar em aprender uma qualificação nova, aprender uma questão emocional nova. Hoje eu vou estudar, eu não tenho dinheiro para comprar um curso. Vai no YouTube, hoje tem um monte de conteúdo gratuito de primeira qualidade, mostrando para você um pouco mais de conhecimento que você pode usar no teu dia a dia para que você melhore a tua mentalidade, consiga não absorver, sair talvez numa posição de vitimismo das coisas, esperando que as pessoas te reconheçam o tempo todo, mas para que você melhore como ser humano. Porque a empresa ela vai continuar como ela é, muitas vezes. Você não tem controle de ajustar ela. Mas nós, como pessoas, temos controle de quanto nós podemos evoluir ou não sobre determinado tipo de coisa na nossa vida. Enquanto nós estávamos aguardando para entrar, o senhor fez um comentário sobre condicionar, né? Condicionar uma coisa a outra. Eu poderia repetir para nós aqui, nos explicar mais ou menos como é que funciona? É que eu falo que as pessoas elas sempre condicionam o dia bonito com o sol. E muitas vezes o dia já é bonito por ele já existir o nosso dia. Eu acredito muito na dádiva da vida. Então, o fato de nós já acordarmos, ter a possibilidade de abrir o olho, independente de qual situação, a gente já tem que ser feliz e grato. Não condicionar o nosso dia vai ser bom ou não se vai ter sol. Então, muitas vezes a gente fala assim, eu só vou ser grato porque hoje tá dia. Mas não. Às vezes se você tem um trabalho, você já tem que estar grato. Não estou dizendo que você vai ficar condicionado e... Vai se resignar numa posição e não buscar melhorar. Eu estou feliz porque eu tenho um trabalho. Não, mas assim, olhar um pouco para o lado. Às vezes aquilo que a gente está lamentando, tem outra pessoa que não tem aquilo. Mas não dizer para você estagnar, mas olha assim, poxa, eu vou equivaler algumas questões para que eu possa me motivar para buscar o melhor. Então eu falo, não condicione as coisas da tua vida relacionado se o dia vai estar bom ou não. Hoje está chovendo. Minha família, a gente foi criado trabalhando na lavoura. E muitas vezes passava um tempo na seca, assim, e a gente precisava de chuva. Muitas vezes as pessoas, nossa, hoje está chovendo. Mas para alguém a chuva é muito importante. Para alguém a chuva ela é muito boa existir. Então não é porque eu não gosto hoje da chuva ou porque eu tenho que sair hoje e vou me molhar que a chuva é ruim. Então tem que saber
como que eu vou colocar aquela chuva sendo boa para mim? Todas as relações, né? Questão de perspectiva, né? Porque eu sempre ouço esse comentário assim, que a prisão de um homem é o castelo do outro, né? Então, às vezes, você está reclamando ali, nossa, eu estou sobrecarregado, eu estou com uma demanda muito grande, mas tem alguém ali que está, às vezes, 5 passos de você que está procurando um emprego. Então, colocar na balança um pouquinho essa situação. Sim. Né? Eu tinha uma coisa que me incomodava muito. Uma época, já tive meus trabalhos CLT, algumas pessoas faziam perguntas e eu me irritava com algumas perguntas, algumas informações que eu não sabia explicar. E eu me irritava, não, mas por que essa pessoa vai me perguntar? Meu Deus, que cliente chato, que não sei o quê, e falava isso. Só que um tempo depois eu comecei a perguntar, por que eu estou me incomodando? Porque a pessoa só veio perguntar uma coisa que ela não sabe. Eu devia saber mais do que eu vou informar. Seu trabalho, eu já trabalhei em farmácia. Eu comecei a estudar a medicação. A medicação é sim, tal, para que serve? Então, eu comecei a aumentar meu nível de informação, porque quando aquela pergunta que me incomodava vinha, eu já não me incomodava mais, porque eu tinha conhecimento para poder explicar ela. Então, essa irritação não é pela pessoa, mas é pelo fato de que você não sabe e você vai se constranger na frente daquela pessoa e você está dando... É muito mais sobre você do que aquela pessoa. Entendi. Então, por falar, melhore você como nível de conhecimento. Pode ser que você não vá ficar a vida inteira trabalhando naquela empresa, mas de alguma forma algo você vai aprendendo ali. Que você pode levar para a tua vida, você pode ensinar outras pessoas. E até a comunicação, né, doutor? Porque assim, eu vejo que muitas pessoas, elas acabam chegando num ponto assim de, nossa, eu não sou reconhecido, ninguém leva a minha opinião a validade, porém, às vezes, aquela pessoa ela vive num estado de silêncio, assim, ela não comunica para os outros o que ela pensa, ela não comunica o que ela está sentindo e ela quer que os outros validem uma posição que, às vezes, os outros desconhecem. Então, o peso e a importância dessa comunicação nas relações interpessoais. Então, mais nessa linha de análise comportamental, assim, o silêncio, às vezes, ele pode ser extremamente perigoso e eu diria até destrutivo nesses relacionamentos. Sim. Mas é que aí a gente entra numa esfera em que as pessoas elas pedem que as outras deduzam. Então eu falo, sempre fale, se está ruim ou não, mas sempre fale. Aí, claro, existem de quem vai ser o receptor daquela informação, de quanto ele também está preparado para receber. Porque muitas vezes o que eu falar, o meu posicionamento, pode gerar uma ofensa para outra pessoa. Então, se a pessoa da empresa fala, olha, tal coisa aqui não está legal, você acha que não dá para melhorar? Às vezes o RH da empresa ela entende aquilo como uma ofensa. Mas não a pessoa RH, né? A pessoa que está ali. Sim. Vai entender aquilo uma ofensa. Aí já começa, talvez, uma perseguição. Fala, essa pessoa já vai incomodar, já vai dar trabalho, te tirar de lado. Então, todos esses detalhes, eles podem causar, muitas vezes, o próprio silêncio das pessoas preferirem não se posicionar com medo de uma retaliação, depende de como que a pessoa vai interpretar. Mas o ideal é que as pessoas parem de deduzir mais e falem. Nem sempre fala assim, a reclamação ela é ruim. Você não pode ser reclamão de ficar gritando, de ser desrespeitoso com as pessoas, mas é de sugerir mudanças. Mas e essa ideia de sugerir mudanças e ter um ambiente, digamos assim, psicologicamente seguro. Porque a pessoa, quando ela se sente num ambiente seguro, onde ela pode comunicar, ela vai fazer isso com muito mais naturalidade. Então, na sua opinião, essas empresas hoje com RHs mais modernos, mais de vanguarda, assim, onde se respeita essa segurança psicológica, as pessoas têm a tendência de buscar uma solução interna ali do que fazer uma reclamação trabalhista, às vezes? Sim, porque você traz a motivação melhor para aquelas pessoas que estão trabalhando. Elas conseguem ver direção. Tem muitas empresas que não têm um plano de carreira claro nas coisas. E muitas vezes as pessoas passam a vida inteira trabalhando naquele lugar sendo a mesma coisa. Então, eu entendo que a empresa ela pode fomentar emocionalmente essas pessoas para que elas cresçam na própria empresa. Mas criando um plano de carreira, para que elas possam observar o que elas estão fazendo. Então, a gente cria micro posições que você vai evoluindo. Porque se você não tem nada, como é que é igual eu olhar um deserto, para onde que eu vou? Eu não tenho ponto de referência nenhum. Mas quando eu tenho ponto de referência, eu vou sempre buscar alcançar. E essa criação dessas micro objetivos, micro tarefas, você entende que seja produtivo a longo prazo. Às vezes a pessoa não vislumbra de pronto um resultado, mas a somatória dessas micro interferências acaba fazendo uma mudança significativa no futuro.
Eu entendo que sim, porque você vai evoluir a pessoa, você vai evoluir aquela pessoa que está liderando. Então, eu entendo que a empresa como um todo, ela ganha. Porque hoje, para a empresa ficar substituindo pessoas o tempo todo, ele custa muito caro. Você ficar contratando, recontratando. Treinando. Exatamente, custa muito caro. E aí, o custo não é só nessa contratação. Se a empresa, por exemplo, tem um vendedor, eu vou demitir esse vendedor. Até eu treinar esse vendedor, até colocar ele vender o que aquele cara que estava vendendo aqui Que foi desligado. foi desligado, eu já perdi muito. Vamos supor que essa pessoa venda, sei lá, 100 mil por mês. E eu tenho aqui 4 meses para colocar essa pessoa vendendo o que ele está vendendo. Eu já perdi muito dinheiro aqui. Então, a ideia é, se você conseguir fazer, ter essa dinâmica dentro da empresa, de você saber recrutar melhor pelas qualidades da pessoa, e você condicionar um ambiente que vai favorecer ela a crescer, tenha certeza que ela vai se motivar. Porque nós, seres humanos, nós precisamos desse pertencimento, dessa segurança das coisas. Então, se você está num lugar que você não consegue favorecer isso, rapidamente eu vou me sentir desmotivado. E o ser humano desmotivado, ele se torna muito improdutivo. Então, eu preciso ter, eu falo assim, essas direções muito claras dentro da empresa. Então, isso vai fazer com que as pessoas consigam ter um percurso aí melhor dentro da empresa e não ficar, talvez, tendo esse problema de demissão rotativa dentro da empresa, e que isso é muito ruim. Claro. Eu poderia até perguntar se, na sua opinião, essas ferramentas, né, da neurociência, da análise comportamental, elas são válidas nesse processo também de recrutamento, mas como o senhor é suspeito, porque é sua área de especialidade, aí eu vou te perguntar, você acha que a tendência é que cada vez mais essas ferramentas de PNL, de neurociência, elas sejam usadas para um melhor recrutamento de pessoas e para que haja essa aderência das pessoas e que almejem uma carreira dentro da empresa? Ou você acha que isso é uma coisa que não vai ser muito utilizada? Ela já é bem utilizada, né? Os RHs assim, já utilizam muitas ferramentas, algumas ferramentas de DISC, algumas outras ferramentas de análise ali de alguns comportamentos. Claro que isso ele dá um pequeno panorama de algumas questões. Aí, claro que no dia a dia ali você consegue condicionar. Falando assim em neurociência, na parte da PNL ou algumas ferramentas mais sistêmicas, você se aprofunda muito mais num comportamento. Então, muitas vezes, o que diz você ser uma pessoa, por exemplo, muito... você tem um perfil de comportamento lá que deu alguma ferramenta, mas será que aquela pessoa ela realmente vive aquilo? Ou só diz, ou só realmente está lá? Porque muitas vezes eu não tenho noção do que é aquilo e tem lá conformista, né? Uma pessoa que é conforme dentro do DISC. Será que ela é conforme na vida dela ou só está dizendo que é na ferramenta? Então, aí eu preciso ver ela no dia a dia atuando. Algumas dessas ferramentas da PNL, você consegue fazer correções específicas e mais precisa naquela pessoa. Então, por exemplo, um líder que ele é muito rígido, muita cobrança. Tem questões familiares envolvidas ali. Então, questões que a PNL pode fazer mudanças comportamentais, dependendo de algumas ferramentas, fazer com que ele entenda os motivos pessoais dele, que está fazendo com que ele se comporte de determinada maneira mais ríspida dentro de uma empresa. Então, esse treinamento, às vezes, ele tem que ser aprofundado e realmente é quase uma intervenção mesmo, para que ele faça um ajuste desse comportamento. O senhor entende que quanto mais ele entenda de onde vem esse comportamento, mais fácil fazer esse ajuste e mudar uma prática que para ele era normalizada. Exatamente, porque assim, os treinamentos eles são válidos, mas eles são motivadores. Então, se eu não der continuidade naquilo, em algum momento eu aumento o meu nível de consciência. Existem, são níveis de ignorância, que é o fato de eu não conhecer sobre algo. Mas quando eu começo a conhecer algo, eu falo, poxa, eu sei que isso aqui existe. Mas se eu não treinar isso e não buscar mais informação, ele fica por ali mesmo. Então, o ideal é se aprofundar ao ponto de entender o motivo, a raiz daquele comportamento. Então, todo comportamento, seja ele o excesso ou a falta, ele tem um motivo emocional por trás daquilo. Então, quando você identifica esse motivo emocional, você consegue obter muito mais êxito na mudança da pessoa. Porque daí ela começa a entender
os porquês que aquilo os porquês que levaram ela a fazer o que ela faz. Tem aquela fase assim que geralmente a maioria dos abusadores já foram abusados, né? Então, às vezes, a pessoa que tem um histórico ou familiar ou até de trabalho mesmo, onde ela teve um chefe tóxico, uma cobrança excessiva, quando é elevado a uma posição de chefia, ele tende a repetir aquele comportamento. Sim. Então, isso na sua compreensão, existem ferramentas para trabalhar isso daí? Existem e tem como fazer. Aí vai depender muito da empresa, o quanto que ela vai querer investir, né, existem empresas que investem muito mais no Porque no tem líder, funcionários, né? Tem funcionários que performam bem, mas às vezes tem um problema de comportamento. Então, nesse caso, o senhor julga que se justificaria um investimento? Sim. Aí se a empresa entender como algo que vai favorecer muito mais o crescimento da empresa, por exemplo, se esse líder ele tem uma liderança de uma quantidade muito grande de pessoas e que essa mudança nele ele vai favorecer muito mais pessoas, eu entendo que sim. Porque você está trazendo... É um investimento em uma pessoa que ela vai fazer... Fator multiplicador. Porque eu entendo que todo mundo é um canal de transformação na vida das pessoas. Então, tanto para o bem quanto para o mal. As palavras, elas têm poder de vida ou morte. Vai depender de como que você vai usar elas. Então, no dia a dia, se você não tiver essa condição de o que você fala, o teu comportamento, você pode inspirar pessoas ou você pode fazer pessoas desistirem do que elas querem para a vida delas. Então, você transformar líderes, não é transformar em pessoas que sabem técnicas de coisas, mas é transformar pessoas que saibam sobre pessoas. Eu saber sobre pessoas é eu saber sobre eu mesmo, primeiramente. Não tem como eu saber sobre outro se eu não consigo me entender. Então, muitas vezes eu consigo falar muito bem sobre tudo sobre o cérebro, como o comportamento acontece, mas quando eu tenho que fazer as coisas que eu tenho que fazer, eu não consigo fazer. Porque eu não tenho o domínio próprio de mim mesmo para eu conseguir colocar em prática tudo aquilo. Então, a primeira transformação começa em você. Transformou você... eu falo que é igual a luz, né? Onde chega a luz, chega no escuro, ela ilumina. Então, a gente passa a ser iluminável das pessoas através do conhecimento. E uma coisa que me chama a atenção também é que você colocou sobre investir nessas pessoas, né, que têm algum desvio de comportamento, mas existem também aqueles comportamentos onde a empresa tem que ter tolerância zero, né? Sim. Então, eu creio assim que há que haver esse peso, essa medida, para que, claro, a pessoa assediou sexualmente outra ou até, né, tomou alguma atitude. Eu, Fernanda, julgo que isso daí tem que ser tolerância zero e a pessoa tem que ser desligada. Então, qual seria aí o limite de quando a pessoa é recuperável nesse entendimento da neurociência e PNL e quando já passou do ponto e realmente a solução é desligar? É porque tem coisas que dentro da legislação trabalhista a gente já considera como justa causa. Então, tem a classificação, né, do que vai dizer o que é justa causa. Então, se esse comportamento, essa atitude dentro da empresa, eles consideram justa causa, ele já vai ser aplicada. Então, é claro, você vai fazer todo o recolhimento de todas as informações possíveis, porque se eventualmente essa pessoa que foi demitida ela quer entrar com processo, a empresa tem como se defender. Pô, a gente só aplicou a justa causa de uma forma correta, e chama de reversão de justa causa. Mas desde que tenha tido uma investigação, uma análise, como o senhor falou, pode ser uma vingança, uma retaliação. Então, para que a empresa se proteja, ela também tem que embasar isso, fazer uma investigação e realmente ter um processo. Que isso seja registrado. Seria isso, mais ou menos? Não necessariamente, porque na justa causa a gente fala que ela tem que ser aplicada pelo comportamento imediato. Eu não posso aplicar uma justa causa de um comportamento que aconteceu. Uma situação aconteceu hoje, eu vou aplicar a justa causa aqui um mês. Ah, entendi. Ela tem que ser imediata. Então, aí, claro, se haver dúvidas sobre aquilo, o ideal é que faça uma apuração e possivelmente a empresa ela não aplique uma justa causa, mas aí faça uma rescisão normal daquele empregado por fato assim, eu por uma questão mais de risco eu prefiro demitir ele de uma demissão comum do que uma rescisão por justa causa, porque eu não tenho prova suficiente para poder dizer legal que aquilo foi ou não um assédio. Então, vai depender muito do caso e aí depende do jurídico que vai orientar. E dentro dessa orientação, o seu entendimento é que as políticas internas sendo claras, as pessoas sabendo quais são os limites que a empresa tolera e o que não tolera, a probabilidade é que aconteça isso menos. Exatamente. O que eu falo, a empresa precisa ter um código de conduta muito, muito bem... Robusto, né? Robusto, redigido e ter coerência.
A primeira coisa, as pessoas, se você tem coerência, as pessoas respeitam. O que eu não posso é falar e na hora que eu preciso executar, eu não consigo executar aquilo que eu estou cobrando. E as pessoas começam a perder o quê? O temor, começam a perder o medo, né? Não é a palavra certa o medo, mas começam a perder a credibilidade, talvez, em relação ao que a empresa pode fazer. Então, se você for falar que vai fazer, faça. Então, eu digo assim, tenha sempre um apoio jurídico por trás para tomar as decisões corretas, buscar de uma forma orientar tudo. Eu sempre trabalho com as empresas de uma forma preventiva. Eu sempre busco minimizar o problema antes de que ele aconteça, que a gente chama de contencioso, é quando já acontece. Então, é trabalhar com a prevenção. Mostrar quais são os possíveis cenários de risco. Falar, esse setor aqui tem risco, isso aqui tem risco, isso aqui tem risco. Aí você explica tudo isso para a empresa. E você vai dando direções de quais são as posturas que ela deve tomar a partir daquilo para evitar. E nem tudo você consegue evitar o risco 100%. Ele vai existir. Mas você consegue, pelo menos, amenizar. Ou até mesmo, se futuramente precisar, você tem provas para que você possa se defender como empresa, no caso. Sim. Né? Então, dentro de uma consultoria, como é o nosso caso, a ideia é que a intervenção e a presença de um advogado trabalhista que possa orientar as pessoas quanto a posturas, orientar quanto a essa parte preventiva, o senhor crê que é muito importante? Sim, eu entendo que é o mais importante que a empresa pode estar. Porque você economiza futuramente em vários aspectos, porque você consegue fornecer um ambiente de trabalho mais adequado, você vai fazer com que as pessoas sejam mais produtivas, elas possam melhorar, enfim, todo aquele ambiente de trabalho, produção, qualidade da vida dela laborativa ali, pelo fato de você ter prevenção. Porque você está antecedendo o risco, né, evitando que aquilo aconteça, e você, de certa forma, consegue criar um ambiente melhor, até mesmo para a empresa crescer, ela vai começar a ter direcionamento. Muitas empresas elas só existem, elas não conseguem imaginar o que vão ser daqui para frente e elas só estão indo. E aí começa a ter os problemas. Eu já vi empresa fechar por causa de uma ação trabalhista. Porque ela não tinha caixa e quando veio uma ação tomou um processo gigantesco lá e a empresa teve que fechar. Isso era uma coisa que eu ia lhe perguntar, justamente porque hoje as pessoas não enxergam esse tipo de consultoria, esse tipo de orientação jurídica como um investimento, né? Como um custo. Então, a ideia é que, às vezes, um investimento desse numa consultoria, numa auditoria de boas práticas, se você for comparar com o valor hoje médio de uma lide trabalhista, você vale muito mais a pena você seguir a rota da prevenção. Exato, porque assim, um processo mais básico, assim, por baixo, eu entendo que hoje vai ser em média uns 30 mil, 20 mil reais. Eu digo assim, só coisinhas pequenas. No mínimo vai ser uma ação nisso. Aí você tem os desgastes emocionais. Ou uma multa mesmo, né? Pode ser penalizado, tem um monte de coisa. Mas isso já é caro, depende da empresa, você não tem esse caixa. Então, quando você tem empresas de grande porte, ela já tem caixas, já tem um setor responsável só por questões de indenizações, caso aconteça. Mas as empresas pequenas não. Então, eu falo, já vi empresa fechar por causa de tomar um processo só trabalhista. Aí teve que vender praticamente tudo que tinha para pagar a ação. E aí, se não pagar, começa todo o processo de execução da dívida. Então, mas por quê? Por falta de prevenção. Se você investir em prevenção e direcionamento é muito melhor do que a gente quer seguir sozinho. Então, tem muita gente... tem consultoria financeira, tem consultoria tributária. Então, se você tem a possibilidade, faça isso. Porque senão a chance do teu negócio falecer é muito grande por falta de conhecimento. Então, e muitas vezes a questão comportamental da chefia, não, eu não vou fazer isso, eu não vou pagar para o funcionário. Vou arriscar. Eu vou arriscar, eu vou contratar sem registro, entendeu? Eu vou fazer alguma coisa. A ideia, doutor, que me vem à cabeça, assim, a primeira coisa é que às vezes eu visito empresas, né? Isso tá ligado aí com a nossa atividade, que tem ali um super cantinho do café e tem uma máquina importada e cápsula e cappuccino e não sei o quê. E às vezes a empresa fala assim, nossa, mas eu preciso realmente ter esse gasto
gasto com uma consultoria, aí eu digo assim, nossa, você está disposto ali, às vezes, a gastar um valor X com o teu cantinho do café, mas para você se proteger como empresa, melhorar a tua cultura, elevar o nível de satisfação do teu funcionário e criar um ambiente positivo, você não gostaria de fazer esse investimento? Então, ainda existe essa dificuldade da percepção das pessoas como esse tipo de cuidado sendo um investimento como qualquer outro. A pessoa investe tanto ali na marca, no logo, na entrada, na fachada, mas ela às vezes tem esse receio de investir em uma consultoria. Eu creio que deve ser a mesma coisa com a sua atividade também. A pessoa às vezes reluta ali em contratar um advogado para fazer esse trabalho preventivo, e eu acho que é super importante. É porque as pessoas elas estão deixando de investir no principal ativo, que é a mão de obra se tornando um pouco mais cara, né, devido a impostos, as questões das formações em tudo. Mas eu verifico, às vezes, as pessoas criam uma mega loja, mas o que mais peca é o atendimento. E aí, muitas vezes, por falta de treinamento adequado... Ou querer contratar muito com um custo reduzido, você acaba pegando pessoas subtreinadas, subcapacitadas, isso daí acaba um empobrecimento da força de trabalho. Exatamente, acaba acontecendo, mas vai depender, às vezes a pessoa não tem todo aquele valor para investir num funcionário mega qualificado, mas eu digo, se você tiver, o líder que estiver ali, o dono que estiver ali, souber condicionar e treinar e tiver uma equipe por trás dele ajustando e falando, vai por isso, faz isso dessa forma, melhora aqui, faz isso, você consegue trabalhar de uma forma melhor. Então, já veio lugares que você vai, por exemplo, num lugar que mega bonito, só que está desorganizado. O funcionário não tem a destreza de saber que ele tem que organizar, não saber que às vezes ele tem que deixar o chão limpo. Já vi lugar que tem muito bonito. Aí você vai lá, tem um tapete bonito, em cima tem um pano em cima. Tá cheio, tudo sujo. Então, como que você vai chegar naquele lugar e você fala assim, nossa, que vale a pena eu gastar o valor que tem aqui? Então, você precisa entender, desorganização. Você vai numa empresa, você vai num estoque, está todo desorganizado. Você percebe que as pessoas estão todas perdidas, não tem procedimento para as coisas. Então, isso é falha conjunta de tudo. E que pode levar, por exemplo, a processos sobre consumidor, processo civil, processo trabalhista, um monte de coisa. Se você for pensar nessa percepção de valor, né, eu concordo. Eu já tive situações em que eu fui num ambiente, né, com uma percepção alta de valor agregado, e daí você chega lá e vê justamente que você foi maltratado, a pessoa não teve um nível de cordialidade, e às vezes tem uma coisa por trás, né? Às vezes a pessoa que te atende, ela está insatisfeita com alguma coisa que acontece internamente na empresa. Sim. E acaba refletindo lá no consumidor, que acaba desvalorizar aquela marca. Então você demora tanto tempo criando esse valor agregado na tua marca, e às vezes um problema de falta de treinamento ou falta de um ambiente saudável, um funcionário descontente, ele distrata um cliente, e você acaba às vezes rapidamente com toda uma imagem que a empresa buscou. Porque aí não pagou, prometeu pagar uma comissão, não pagou, chega no dia, reduz comissão, começa a descontar coisas que não precisava descontar. Então, todo esse contexto ele vai desmotivando. E às vezes, por exemplo, vai uma pessoa que trabalha com restaurante, comida. Às vezes tem garçom que eles não têm a destreza de olhar assim, ou às vezes tem, às vezes também estão tão desmotivados que não querem fazer. A pessoa precisa ser servida, eu vou lá, vou atender, eu vou dar um sorriso, mas está tão ruim algumas questões que ela não consegue. Então, o investimento em uma consultoria não está ligado a só, eu vou investir dinheiro. É uma consultoria ativa, onde é colocado, observado todos os problemas, é identificado e mostrado como solucionar. E também o outro lado, né? Uma vez que a pessoa contrata uma consultoria e ela faz esse investimento, a consultoria geralmente ela propõe intervenções, propõe atitudes ali que vão ter, às vezes até uma virada grande de comportamento dentro da empresa, mas se a empresa não abraça, não agrega isso para a cultura dela, também não adianta. É a mesma coisa que você fazer. Pior do que você ignorar a existência de um problema é você tomar conhecimento do problema e não agir. Seria mais ou menos nessa linha? Exatamente. Eu sempre deixo muito claro para meus clientes, quando eu vou fazer tal coisa, eu vou, crio todo o esboço do que vai ser feito, o que precisa ser feito, a pessoa vai assinar, eu vou entregar isso, mas eu preciso de você nessa situação aqui. Então, algumas questões você entregar um pouco mais do teu trabalho depende da outra pessoa. Você sozinho, não adianta você falar o que tem que fazer e se ali a pessoa, quem está lá também todo dia, não se comprometer a fazer.
É igual o médico te dá o remédio, mas se você não tomar no horário correto e não fazer o tratamento, o fato só você ter consultado não muda nada. Então, eu sempre deixo muito claro, eu sou muito coerente e reto com aquilo que eu vou fazer. Eu falo, ó, eu preciso fazer isso, vai ser feito dessa forma, e assim, você se compromete com isso, eu preciso 100% de você. Ah, ok, então beleza, a gente vai fazer isso. Então, se começar a pessoa, eu sempre já vou sempre perguntando e condicionando, ó, preciso que você faça isso, preciso você direcionar. Eu sempre olho pelos fatores motivacionais para as pessoas. Muitas vezes as pessoas já têm uma empresa de família ou têm um sonho de ter um negócio. Nossa, eu quero prosperar nisso. Só que se você não fizer isso hoje, lá na frente, tudo isso aqui que você está plantando, ele vai nascer tudo errado. Tudo errado. E para você ajustar lá na frente, vai ser muito mais complicado. Então, o ideal é você organizar agora, é criar ele de uma forma organizada e saudável, para que lá na frente o processo ele seja muito mais fácil de você resolver, porque sempre vai ter problema, do que você começar tudo errado e daqui a pouco você perde a mão e o problema daí você toma um processo aqui, acontece uma proporção, vira uma proporção enorme. Aí daqui a pouco 2, 3 pessoas entram com um processo aqui de, vamos supor, 60 mil reais aí, um valor mínimo, pequeno. Você tem dinheiro para pagar tudo isso? Acabou teu sonho, né? Acabou. Mas por causa do quê? De um ego, de você não ter falado assim, poxa, eu preciso de ajuda, aí eu não dou conta sozinho. Humildade, né? Exatamente. E a ideia que eu sempre coloco também para as empresas que a gente trabalha junto é assim, tudo bem que esse novo texto da NR1 ela traz algumas responsabilidades a mais para a empresa, mas ela também traz esse conceito de corresponsabilidade. Então, eu sou responsável como funcionário pelo ambiente onde eu trabalho e por manter um ambiente saudável, a empresa também, mas eu vejo que às vezes a empresa propõe alguma coisa e o empregado fala assim, não é responsabilidade minha, não vou fazer, não quero participar. E esse elemento ele acaba contaminando todo o redor e, infelizmente, às vezes a solução realmente é retirá-lo. Sim. E aí a pessoa vem assim, não, eu fui descriminalizado, eu fui discriminado, né? Não descriminalizado, fui discriminado, sofri assédio, mas eu creio que esse tipo de cobrança de postura, ele não é discriminação, porque você tem que ter um mínimo de exigência e eu acho que hoje as pessoas perderam um pouco a coerência, o bom senso. Então, assim, algo que eu não faria dentro da minha casa, uma brincadeira que eu não gostaria que fizessem com a minha irmã, com a minha esposa, com a minha filha, eu não vou fazer com outra mulher, né? Uma postura que eu vou tomar, o jeito que eu vou falar com alguém, se eu não gostaria de que tratassem alguém que eu amo dessa forma, eu também não posso fazer. Então, você só estando dentro do ambiente organizacional não justifica algumas posturas e eu acho que as pessoas perderam um pouco esse filtro. No seu entendimento, assim, essa flexibilização um pouco digamos, essa índole também acaba afetando o moral, digamos, dentro da empresa? Claro, é aquela questão da laranja podre, né? Então, existem pessoas muito vitimistas demais, assim. Então, isso pode comprometer as outras pessoas. Tem pessoas que vão ir contra aquela situação e tem pessoas que vão falar, nossa, isso aqui acho que é interessante para mim também, acho que eu vou começar a me comportar dessa forma. E aí começa a poluir todo o ambiente. Eu falo assim, já teve situações de pessoas, eu quero entrar com um processo contra a empresa porque eles falavam para mim limpar o banheiro. Mas ela não era, porque eu não fui contratada para limpar banheiro. E limpar banheiro não era para ela ficar o dia inteiro limpando banheiro, não era um ambiente coletivo, não era nada. Mas eu entendo como o ambiente, o mínimo organizado para que você exerça seu trabalho ali. Então, o mínimo, ela já estava se desgastando, já falando, mas a empresa está me obrigando a fazer isso. Eu entendo como o mínimo, não como algo assim que é obrigatório e que vai te rebaixar ou te menosprezar. Não diminui, né? Não te diminui como pessoa fazer um serviço desse tipo, até porque é para o benefício de todos, do grupo, né? Exato. Se eu uso um banheiro que não é um banheiro coletivo que tem circulação, é só, nesse caso específico ali, manter às vezes uma cozinha coletiva que tem na empresa, lavar os pratos, fazer isso. É o mínimo de você se manter um ambiente organizado. Eu já trabalhei num local uma vez que faz muito tempo que eu trabalhava com vendas, tinha um cachorro que soltava muito pelo. Primeira vez que fui trabalhar lá, eu não me senti nada confortável com aquele lugar. Nada confortável. Fui lá, peguei uma vassoura e limpei tudo. Limpei tudo, deixei limpo. Falei, pode ser que eu não seja contratado aqui, nem fiz por aquilo.
Mas falou, se eu for ficar um dia aqui, eu vou deixar esse lugar organizado. E às vezes você fazendo isso, as pessoas falam assim, nossa, que gostoso que ficou limpo, vamos passar a limpar a partir de hoje. Porque às vezes a pessoa, nesse ambiente empresarial, né, institucional, organizacional, ela se acostuma com práticas reiteradas e ela não vislumbra que pode ser melhor. E a partir do momento que você, uma pessoa que colabore dessa forma, ela fala assim, nossa, ficou bem melhor, vamos passar a adotar essa prática. Exato. Tem uma coisa, eu como eu servi, fiquei 6 anos na Força Aérea e as pessoas falam que o militarismo voluntariado hoje só serve para ir aprender a pintar meio fio. Mas existe um porquê disso. Então a gente fazer engraxar o coturno, manter a farda alinhada, passada. Eu aprendi a passar roupa no quartel, eu aprendi a deixar meus sapatos limpos, mesmo que eu não vá na lama, mas assim, lava a sola do sapato, deixa ele ilustrado, bonito. Mas não por causa do quartel, mas eu vi que faz sentido manter, porque a tua imagem ela tá o tempo todo vendendo. O lugar que você tá o tempo todo vendendo. Então, o pintar no meio-fio você vai para tua casa, vê que tua casa tá desorganizada, você já começa a organizar a tua casa. Aí, daqui a pouco, as pessoas que estão ao teu redor já estão vendo aquilo sendo organizado. Então, nada é por acaso. Tudo tem um porquê das coisas serem como elas são. Então, só que vai depender de quanto você vai se vitimizar ou vai aproveitar aquela situação para você melhorar como pessoa. Nós chegamos a conversar sobre o Jordan Peterson, né? Esse psicólogo canadense. E a ideia que ele fala é justamente isso. Ele diz assim, você quer mudar o mundo, comece arrumando a tua cama. Né? Então, são essas pequenas coisas que para você vai fazer muito sentido, mas que no ambiente de trabalho, porque como você falou, no ambiente de trabalho, nada mais nós estamos fazendo do que nos vender. Vender o nosso tempo, vender o nosso conhecimento e parte do vender é o marketing também. Então, se você tem esse comportamento, as pessoas te enxergam como uma pessoa que tem, né, tá buscando ali o bem coletivo, ela não se importa de fazer um serviço diferenciado, mas desde que seja para o bem comum, ela acaba também fazendo com que ela crie valor agregado para o trabalho dela e para a pessoa dela. Então, dentro de uma situação de valorização profissional, essas pessoas se destacam. Sim, em tudo, na verdade. Por exemplo, se eu vou trabalhar com vendas, aproveita tudo que tiver ali. Melhora, se eu não estou conseguindo vender bem, o que eu posso melhorar? Será que é a minha comunicação? Ah, mas se eu não ficar aqui? Mas o conhecimento, nunca ninguém vai te tirar o teu conhecimento. Nunca ninguém vai te tirar. Então, você vai levar. Então, você vai melhorar a tua comunicação, você vai melhorar o teu comportamento, um monte de coisa você vai melhorar. Só que você não pode eu só fui pago para isso. Se você ficar nessa ideia de eu só fui pago para isso, você nunca vai evoluir. Você só vai fazer aquilo que só foi definido para você. E aí a tua vida vai continuar a mesma coisa. Independente de qual empresa coloquem você lá. Você só vai fazer aquilo... É meio que em cabresto, né? Você só faz aquilo que você está vendo. Então, assim, melhore como pessoa. Aproveite, extraia de tudo. Mesmo que seja uma consequência ruim. Ah, aqui só tem problema, mas veja como que você está solucionando o problema. E dentro do ambiente de trabalho isso também se aplica, né? Às vezes você fala assim, nossa, esse ambiente está ruim, está tóxico, então você tende a focar na reclamação, em vez de falar assim, nossa, como que eu posso mudar o meu comportamento, como que eu posso mudar a minha atitude para que eu comece a tornar esse lugar aqui um pouquinho melhor. Porque se cada um tiver esse tipo de abordagem, esse tipo de iniciativa, a tendência é que melhore. Né? E pode melhorar pouco de princípio, mas se isso for uma coisa contagiosa aí para as outras pessoas, acaba melhorando definitivamente. Exatamente. Então, tem várias coisas. Eu trabalhei numa empresa que a gente tinha um momento de leitura. Sempre juntava o pessoal e fazia a leitura. Isso era incrível, porque as pessoas eram tímidas, a comunicação delas começou a melhorar, aí começava a ter o debate sobre o assunto e começava a reflexão, e as pessoas começaram a melhorar até a comunicação escrita, através desse momento que tinha de leitura. Começamos no assédio e terminamos agora com melhoria para o pessoal, né? Mas eu acredito muito nisso. Eu acredito que, às vezes, o primeiro passo para você ter uma melhoria na organização é você investir na sua melhoria individual, né? Quero te agradecer, obrigada pela presença. Foi super... criativa essa abordagem, porque eu nunca tinha pensado realmente nesse lado, né? Às vezes a gente tende a enxergar o problema, mas não trazer o problema para o que eu posso fazer para interferir. A gente às vezes se sente meio pequeno frente a uma organização grande, mas esse insight de que você pode trazer uma solução pequena e que vai causar aí uma pulverização nos outros e contagiar os outros com
o espírito da melhoria foi bem interessante. Se hoje eu te pedisse para você deixar aí, para quem está iniciando, né, nessa ideia de melhoria pessoal, de buscar se fortalecer, se desenvolver, o que você deixaria de conselho? Eu digo, não se contentem com a sua única verdade, aquilo que você só acredita. O mundo ele é muito grande, ele é muito cheio de informação para que você acredite só naquilo que você já nasceu acreditando. Busque um pouco mais de informação, vá atrás. As coisas elas não são como você acha que são. Eu falo, tem muita coisa que ela é muito mais aquilo que teus olhos podem ver. Só que você precisa realmente se provocar a ver algo diferente. Senão você vai continuar fazendo as mesmas coisas, tendo os mesmos resultados e nada vai mudar. As condições do tempo do dia ruim e do dia bom, elas são as mesmas. O dia lá fora é o mesmo para todo mundo. Uns vão reclamar porque está muito quente, outros vão reclamar porque está muito frio, mas o dia é o mesmo para todo mundo. Só que a tua percepção sobre aquilo que pode ser mudada, que é onde você pode ter um mínimo de controle sobre aquilo, sobre a tua interferência, de como você vai recepcionar aquela situação que está acontecendo. Aquela condição, ela vai acontecer, independente. Se está chovendo, vai continuar chovendo. Mas como eu vou fazer a recepção daquilo que está acontecendo? Então, busque a verdade. Não fique vendo o mundo como você acredita que ele apenas é só desse jeito. Seja curioso, vá atrás de informação. Muito obrigada. Muito obrigada por dividir o conhecimento aí. E deixo aqui, para quem nos está vendo hoje, que se a fala do Dr. Renan trouxe para mim uma abordagem diferente de um assunto que eu trato tão diariamente, e mesmo assim eu tenho que ter a humildade de dizer que algumas perspectivas eu não tinha pensado. Se o que ele falou faz sentido para você, use não só na sua vida profissional, use na sua vida pessoal. Comece a buscar uma melhoria hoje. E eu vou deixar aqui todos os contatos do Dr. Renan, vou deixar as redes sociais. Ele trata também de assuntos aí do mundo jurídico, mas também desse mundo de melhoria pessoal, de comportamento, de como a gente pode abordar aí da melhor forma possível e nos desenvolver cada dia mais. Então, vou deixar aqui os contatos. Se tiver alguma pergunta, podem encaminhar aqui para nós direcionamos para o Dr. Renan. E vamos terminar hoje pedindo para todos aqui, se você puder amanhã acordar e ser uma versão melhor de você mesmo, é um bom investimento. Até o próximo.